Estamos voltando ao estudo no livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 4. O assunto do capítulo 4 de Eclesiastes é realizações agridoce. Essa expressão agridoce é muito interessante, que agridoce é um adjetivo de dois gêneros, usado para descrever uma coisa que tem simultâneo sabor de amargo e doce, ou ácido e doce. A palavra agri vem do latim acer, que significa ácido ou azedo, muito usado na culinária. No sentido figurado, agridoce significa uma coisa que é agradável e desagradável ao mesmo tempo. É uma mistura de prazer e amargura e tristeza. E o capítulo 4 vai falar sobre essas questões que envolvem uma vida agradável e ao mesmo tempo desagradável, uma vida de prazer e ao mesmo tempo uma vida triste de amargura. No versículo 1, nós começamos com, primeiro, a tragédia da opressão. A opressão que vem em relação a todos os homens. Enquanto estamos vivendo nesse mundo, teremos opressões. No versículo 1 diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então, o texto é muito interessante porque ele começa dizendo que vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Então, quantos nós estivermos nesse mundo, Salomão diz assim: teremos opressões. Talvez a preocupação de Salomão seja dar uma visão mais clara, mais definida em relação ao que realmente é. Enquanto temos esperança, a gente viu isso no capítulo 3, nós olhamos para o capítulo 4 com esse ar de desespero. A opressão cria um desespero. Enquanto no capítulo 3, Salomão olha para a questão da injustiça, do problema da injustiça, ele continua nessa mesma linha, analisando agora a opressão. A compaixão pelos oprimidos sempre foi um princípio muito claro no Antigo Testamento. Por exemplo, Provérbios 28:16 mostra que um rei, por exemplo, pode oprimir os seus governados. A opressão também pode crescer entre os ricos em relação aos pobres, Provérbios 22:16 também. Os profetas sempre combateram a opressão que era visível entre os estrangeiros, o órfão, a viúva. Você pode conferir depois em Jeremias 7:6, Ezequiel 22:7 e o próprio Zacarias 7:10. E muitas vezes a opressão era vista no Antigo Testamento através da cobrança de juros altos, condenado por Deus em Ezequiel capítulo 22, versículos 12 e versículo 29, ou em Oséias 12:7, quando a opressão foi vista pelo usar pesos e medidas falsos. Então a opressão vem. Nós vivemos num país onde a opressão é muito clara. Quando nós vemos um governo e uma estrutura de governo que oprime o povo através de roubo, de corrupções na máquina estatal, tudo isto mostra que há interesses próprios. A opressão é uma forma de estabelecer o poder pelo egoísmo. E sempre quem oprime é aquela pessoa que faz mau uso do poder, das condições que pelo próprio Deus lhe é dada. Então ele diz: eu vi
as opressões que se fazem debaixo do sol. Nesse mundo há opressões. Essas opressões são transformadas em quê? Ele diz assim, em lágrimas. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. A opressão gera dor. E a dor faz a pessoa chorar. E o texto diz que vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Pior do que as lágrimas é não ter consolo na dor. Não ter consolo na dor. Esse é o maior desgaste de alguém que é oprimido. Quem vai consolar? Quem vai trazer o recurso? Quem vai trazer a palavra? No mundo que nós estamos, onde nós convivemos com grupos radicais no mundo todo, que fazem famílias sofrer, fazem pessoas sofrerem, e pior, essas pessoas que sofrem, especialmente grupos terroristas em países islâmicos, em países do norte da África, essa opressão que produz essa amargura no coração de famílias que vê os seus filhos, seus cônjuges, os seus parentes sendo mortos sem poder fazer nada e nem ter ninguém para ajudar. Isso não é novo. Há pelo menos 4.000 anos atrás era do mesmo jeito. Então, Salomão dá um ar de bem claro sobre essa realidade da opressão, sobre esse mundo opressivo e sobre a tristeza que a opressão traz. Homens e mulheres no mundo todo sofrem com dor da opressão, enquanto as suas lágrimas vão escorrendo pela opressão e o amargo da vida vai entrando e não ter ninguém para consolar. Daí a gente vê a importância de ser um instrumento de Deus para ajudar as pessoas no seu sofrimento, ser um consolo. Ele não somente vê as lágrimas, ele diz assim no versículo 1 que vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então ele viu a opressão, ele viu as lágrimas sem consolo e viu a violência. A opressão é uma violência que produz dor e que, consequentemente, produz lágrimas. Então, se você abre os jornais, assiste os telejornais e vê opressão, você não deveria ficar chocado, porque isso acontece desde que o mundo é mundo. O primeiro ar de opressão na Bíblia é visto quando Caim mantém por opressão o seu irmão Abel e o mata. E o mata por quê? Por inveja. Então, a opressão ela existe desde que o pecado entrou no mundo. Não pensemos que um novo governo, uma nova estrutura vai mudar o processo opressivo do mundo. O que muda o processo opressivo do mundo é um encontro com Deus. Isso produz liberdade, isso produz uma vida diferente, uma postura diferente, um andar diferente. Quando as pessoas não conhecem Deus, quando as pessoas não conhecem os princípios de Deus, elas serão totalmente dominadas por um processo opressor. E quem conhece a Deus tem que ser instrumento de alegria, tem que ser instrumento de consolo, tem que ser instrumento de ajuda. Então, a vida, ela é agridoce. Ao mesmo tempo que nós temos oportunidade de viver, de nos alegrar, nós não podemos fugir dessa realidade que a opressão virá. Que Deus nos livre de sermos instrumentos opressivos para as pessoas. E o versículo 2 e 3, ele continua dizendo que por causa da opressão que produz a tristeza, muitas vezes está morto
é melhor do que estar vivo. Veja como Salomão tem um cuidado de fazer uma análise até mesmo ao ponto de que pessoas preferem morrer do que viver oprimido. É isso que ele diz no versículo 2 e 3, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Por que ele está dizendo isso, que eu tenho mais felizes os que já morreram? Quem já morreu não tem que passar por opressão, por tristeza, por dor. Mas os que vivem ainda estão vivendo debaixo dessa dor causada pela opressão. Por isso que no versículo 3 ele diz, porém, mais do que um e os outros, os que morreram, os que estão vivos, tenho por feliz aqueles que ainda não nasceram, ou que não nasceu, que não viu as más obras que se fazem debaixo do céu. Salomão tomou cuidado de colocar que a opressão é uma má obra. A opressão faz o indivíduo refletir entre estar vivo ou estar morto. E ele faz uma comparação entre os que morreram e que não estão vendo a opressão e os que ainda não nasceram, que também não estão vendo a opressão. Então, a opressão é algo que vitima, porque ela produz a injustiça. E a morte, obviamente, no ponto de vista de Salomão, que não tem todo o quadro sobre a espiritualidade da Bíblia, não é uma coisa boa. Segundo a Bíblia, você morrer sem Deus, sem ter um encontro com Jesus, a sua vida vai ser muito catastrófica. Agora, no mundo, na análise do mundo, ele diz, obviamente, que é melhor aqueles que estão lá no cemitério. Porque os que estão lá no cemitério já não passam mais coisas nenhuma nesse mundo. Isso é uma grande verdade. Salomão, ele não está elogiando os mortos, não é isso. O que ele está fazendo é essa comparação de que o mundo é um mundo opressivo, é um mundo mau, e quem morreu já não participa mais desse sistema opressivo. Os homens, todo ser humano, na verdade, eles estão como peixes no mar ou numa lagoa. Não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Não sabe se essa decisão vai levar a um processo opressivo ou não. Agora, o pior da vida não é essa opressão. O pior da vida é viver a vida sem Deus. Então, os mortos, aqui é uma frase interessante, porque implica que há mortos que ainda não estão mortos. Os mortos vivos. Ou seja, pessoas que estão vivendo nesse mundo biologicamente, mas a sua alma e o seu espírito já não têm esperança para nada. E há pessoas debaixo de opressão. Deixe-me também colocar que nem sempre a opressão ela vem por pessoas. Às vezes a opressão vem pelo próprio sistema, pela própria vida vazia. Viver a vida sem objetivo, sem propósito, sem razão, traz uma opressão interna. Por que eu vivo? Qual é o objetivo da minha vida? Por várias vezes a gente leu aqui no livro de Eclesiastes essa colocação de Salomão, deixando bem claro que quando a vida ela perde o foco de Deus, a vida perde a razão. Então, mais do que ser opresso pelo mundo, pelas pessoas do mundo, é a opressão que vem pela vida vazia, vida sem objetivo, vida sem propósito, vida sem razão para viver. E às vezes essa é a razão porque muita gente pensa no suicídio. Espero que você que está me ouvindo aqui não pense nisso. Há uma razão, há um propósito para a vida, focado em Deus. Você não deve ler o livro de Eclesiastes sem terminar o livro de Eclesiastes. Ele vai dizer lá no capítulo 2 que a razão pela qual nós estamos aqui é para focar a nossa vida em Deus. Não existe razão da vida sem Deus.
mas a gente não pode viver essa vida achando que não teremos opressão. O versículo 3 ele diz: tenho mais feliz por aqueles que ainda não nasceu. Salomão parece elogiar aqui aqueles que ainda não nasceram. É claro que num mundo em dor, sem dúvida, mais uma criança num mundo em dor, do ponto de vista de Salomão, num mundo opressivo, é criar também condições para que esse ser humano venha sofrer mais. Ele não está falando nada aqui sobre ter filhos, não ter filhos, não é isso. Ele só está fazendo uma comparação, que a opressão, a violência, as dores são reais. Aqueles que nasceram, não nasceram ainda, eles não participam disso. Os que nasceram participam disso. Então, não há nada mais triste nesse livro do que olhar esses focos melancólicos do versículo 2 e 3, quando se fala da morte daqueles que não nasceram, que são poupados da angústia da opressão. Poupados. Então, a opressão é algo terrível. A mente não pode captar o que é ter pessoas oprimidas. E quando o texto diz que é melhor as pessoas que ainda não nasceram, o próprio Jesus disse, com respeito a Judas, lá em Mateus capítulo 26 e 24, que estaria para traí-lo, Jesus dizia: melhor que ele não tivesse nascido do que cometer tamanho crime como Judas cometeu. Então, o grande desespero de Salomão sobre a injustiça da opressão está sentado sobre a premissa aqui desse mundo que mostra a necessidade moral, a necessidade de mudança. E mais do que isso, o desespero vem porque se uma pessoa morre debaixo de uma opressão, sem a convicção da eternidade, é muito terrível, é muito pior. Então, o conceito bíblico é que a opressão, ela vitima as pessoas, a ponto de fazer comparação de que o estado opressivo muitas vezes recebe o seu consolo olhando-se por duas possibilidades: a morte, para aqueles que já morreram não passam por opressão, e aqueles que ainda não nasceram. Os versículos 4 a 6, diferente do aspecto opressivo que você vive, mas vive sobre a opressão, o que dá a ideia de que viver é bom, que é uma coisa doce, mas é amargo quando é opressivo. A mesma coisa é sucesso quando se tem inveja. Sucesso na vida, mas acompanhado pela inveja do vizinho. Versículo 4 a 6 diz assim: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Vamos entender esses dois versículos para podermos ver essa vida agridoce entre sucesso e inveja. O que Salomão quer dizer aqui é que realmente todo trabalho bem feito, ele produz sucesso. Um trabalho bem feito, um trabalho focado, um trabalho hábil, um trabalho que leva em conta o bom uso do recurso, como guardar o recurso, aplicar corretamente, traz sucesso. Sucesso não é algo que alguém precisa dar num curso. Eu vou para um curso para ter sucesso. Não, a Bíblia já explica.
Se você é uma pessoa trabalhadora, que labuta, que é muito capacitado no que faz, que foca no que faz, os recursos que vêm você usa com sabedoria, você vai ter sucesso. Ok? É isso que a Bíblia diz. Agora, o sucesso produz a inveja em outras pessoas. E a inveja toma uma dimensão um pouco maior, mais do que inveja. Há pessoas que odeiam pessoas por causa do sucesso dessas pessoas. Então, este ciúme é muito comum nessa caminhada do sucesso. E lidar com esse ciúme, lidar com essa inveja, por vezes faz com que a pessoa se canse e produz uma aflição de espírito. Por outro lado, o mundo competitivo, a Bíblia já diz que o mundo competitivo ele cresce por causa da inveja. Uma empresa faz um carro X e por causa do sucesso desse carro X, a empresa concorrente faz um carro Y. O carro Y produz inveja no carro X, ou na empresa X, que produz inveja na empresa Z, que faz um carro muito mais competitivo, mais barato, com o melhor marketing para que as pessoas comprem. Daí a gente vai entendendo que a inveja ela é alimentada pelo sucesso de outras pessoas. O texto não está dizendo que as motivações que a pessoa trabalhou. A Bíblia não está dizendo nada disso. Está dizendo que sucesso vem do trabalho e ele vai produzir em outras pessoas a inveja. Agora, quando alguém age com retidão, adequadamente no mundo, obviamente, ela torna-se objeto de inveja, de calúnia, e muitas vezes acaba indo para o tribunal sem ter nada a ver com a situação. Então, a gente pergunta, nós deveríamos parar de fazer as coisas simplesmente porque vai brotar inveja em outras pessoas? De forma nenhuma. Não, Salomão não diz isso. O que Salomão está dizendo é que a vida é agridoce. Enquanto se trabalha, desfruta e tem sucesso, fique tranquilo, porque outras pessoas que não trabalham vão desenvolver inveja. Então ninguém deveria ficar chocado que a inveja virá sobre as pessoas. Ninguém deveria ficar chocado. Nem com a opressão. O mundo que estamos vivendo, teremos opressão. No mundo que estamos vivendo, teremos inveja. Então, o que a pessoa precisa fazer é que, nesse mundo que estamos vivendo, nós precisamos ser cada dia mais conscientes de que, enquanto aqui vivemos, nós seremos vítimas de tudo, ainda que as coisas que estejamos fazendo sejam certas. Seremos vítimas da opressão e seremos vítimas da inveja. Seremos quem? Quem faz as coisas certas. Então, o que Salomão está dizendo é que a vida é vazia. Imagina você colocar a sua vida no sucesso, pôr todo o seu coração no sucesso, e depois ser vítima de inveja das pessoas e se sentir acabado por isso. Ele diz, não, isso faz parte do jogo da vida. A vida é gostosa de se viver, mas quem vai caminhar com a vida, vai trabalhar, tem que ficar claro, vai receber a inveja como um dos componentes do seu sucesso. Versículo 5 ele diz, o tolo cruza os braços e come a própria carne. O que ele quer dizer com isso? Boa parte das pessoas que vivem debaixo da inveja são pessoas preguiçosas. A expressão cruzar os braços é não trabalhar. Então Salomão aqui responde à tendência daquelas pessoas que têm ciúmes daqueles que têm sucesso. Elas podem ser chamadas de preguiçosas, porque elas cruzam os braços, elas não fazem nada, elas desperdiçam o seu tempo. Tem coisa mais importante do que o tempo? Não, não tem. O tempo está para todo mundo. Você tem que saber como usá-lo. Mas o preguiçoso, ele inveja o outro e ele se sente mal, porque não tem o que o outro tem. Então, o sucesso
Enquanto uma pessoa tem sucesso, o outro se definha. O tolo é esse homem preguiçoso que come a própria carne. Comer a própria carne é uma expressão equivalente a destruir a si mesmo, ou seja, leva a pessoa mesma à ruína. A Bíblia, o provérbio, fala muito contra o preguiçoso, porque o preguiçoso arruína primeiramente ele. E um pensamento semelhante é essa perspectiva de que a preguiça conduz à desgraça. Esse é o pensamento. O trabalho conduz ao sucesso. Quem trabalha terá sucesso. Quem trabalha será invejado. Invejado por quem? Por quem não trabalha. E aí, vamos terminar aqui no versículo 6, continuamos no próximo estudo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. O que o pregador está dizendo é que ele não está dizendo que a pessoa não deva trabalhar ou ele está elogiando nesse versículo o preguiçoso. Não. O que ele está dizendo é que um punhado de descanso é uma vida contente. A melhor coisa para a vida é uma vida contente. Você já percebeu o quão é importante o contentamento? Pessoas contentes com o que têm, com o que são, trabalham felizes, trabalham alegres, não mentem, não são hipócritas, não vivem em função da corrupção, que é um outro lado da inveja. Muito corrupto no trabalho, fica só pensando o mal. Mas a pessoa contente, ela descansa. Como diz o texto, é melhor porque ela não fica apavorada, correndo atrás do trabalho, de crescer, de sucesso. Não, é porque ele próprio diz, é correr atrás do vento. Então, é melhor ter menos e você ter uma quietude da vida do que ter mais e ser constantemente sufocado. Salomão tece uma expressão aqui muito fascinante. O trabalho duro vai trazer sucesso, mas vai trazer a inveja. A preguiça vai destruir a pessoa, porque ela fica invejando e não faz nada. Agora, a pessoa contente, a pessoa alegre, feliz com o que tem, com o que ganha, essa pessoa é a que vive. Então, recapitulando, nós devemos lembrar que no mundo nós teremos opressões, nós teremos opressores e oprimidos. No mundo nós teremos invejosos, aqueles que invejam as pessoas que trabalham. No mundo nós teremos pessoas com sucesso, que é força do trabalho. Mas Salomão traz uma vida doce. Ele diz: esteja contente, esteja alegre, esteja feliz. É melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Se você vai trabalhar muito para ter sucesso, para ser invejado, tenha paciência. Isso não é a vida. Você também vai ficar com os braços cruzados, não fazer nada? Tenha paciência, isso não é a vida. O melhor é você ir trabalhar, pegar o seu recurso, ficar contente, tendo muito ou tendo pouco. Então, esteja contente. Faça a vida ficar doce, sendo contente com o seu trabalho. Continuamos o nosso conteúdo na próxima lição. Deus abençoe você. Um forte abraço.